reformas. Às vezes a gente vai se acomodando com a situação e a gente esquece de quê? De perceber que a nossa vida, muitos precisam de reforma, a gente precisa se reformular. E hoje nós vamos pegar um texto e a gente vai compreender sobre as reformas que Deus proporcionou na sua igreja. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Às vezes você vê uma pessoa falar assim, diz assim: abra a sua Bíblia na segunda Reis. Não, é segundo, porque trata-se de livro. Agora, pode ser, se fosse uma carta, segunda João, mas quando nós tratamos de livro, é masculino, é segundo livro. Amém? Você vai abrir no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, a partir do verso de número 8. É um texto em que o sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei, ele acha a Torá. A Torá é compreendida dos 5 livros escritos por Moisés, chamados de Pentateuco. Gênesis, que é o Bereshit, o livro do começo. Êxodo, que é o Shemó, livro da saída. E Levítico, que é o Vaikra, e Números e Deuteronômio. São os livros que o sacerdote Ilquias achou naquele dia. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que tem o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, que para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Esta é a palavra de Deus. Esta é a única verdade absoluta em que nós cremos, porque a Bíblia ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis ao Apocalipse houve o sopro do Espírito Santo de Deus, inspirando por quase 2000 anos mais de 40 autores a escreverem a Sagrada Escritura em épocas diferentes, em regiões diferentes, e no entanto elas têm uma sintonia, porque assim é Deus. Amém? Nós queremos, Deus maravilhoso e eterno, te agradecer por essa palavra. Hoje, meu Deus, nesta noite, culto de ensino, aonde nós vamos aprender mais de Ti, porque é necessário que nós, como cristãos, como servos de Deus,
venhamos buscar a aprender mais da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é o próprio Cristo revelando-se para nós, porque Ele é a Palavra, Ele é o Verbo que se fez carne. E quando nós lemos a Tua Palavra, quando nós damos atenção à Tua Palavra, nós estamos, Senhor Deus, ouvindo a Tua própria voz. Por isso, nesta noite, abre os nossos ouvidos, abre as nossas mentes e os nossos corações, Pai, porque nós queremos aprender sobre reformas, nós queremos aprender sobre as reformas, principalmente essa que o rei Josias proporcionou no tempo dos reis, através da leitura sagrada que foi feita pelo sacerdote Ilquias. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amados, esse texto ele é muito interessante. Nós vamos começar e a gente está falando aqui de reforma. Esse foi o momento em que foi achado o livro da lei na casa do Senhor pelo sacerdote Ilquias. O livro da lei, a Torá, ela estava guardada, mas o povo não dava atenção porque não sabia dela, onde é que ele estava. E então, quando o povo não ouve a palavra de Deus, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, há uma tendência de nós nos distanciarmos de Deus, há uma tendência de nós querermos andar ao nosso bel prazer, a nossa própria maneira, vivendo a nossa própria vontade. Era aquilo que estava acontecendo naquele momento, lá no meio do povo de Deus, especificamente em Judá. Por quê? A palavra não estava sendo lida, a palavra não estava sendo praticada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando essa palavra é lida, a tua fé ela é aumentada, porque essa fé, a fé que nós temos, que Deus deu para cada um, Deus deu fé, ela precisa ser acendida, ela precisa ser praticada através da palavra. Então, quando nesse período que o sacerdote Ilquias encontrou o livro, ele se surpreendeu. E ele começou a ler o livro. E ele viu que ali estavam todos os mandamentos, todos os ensinos do Senhor. E o que foi que ele fez? Ele tomou a decisão de levar essa palavra para o rei Josias. O rei Josias, ele foi um rei piedoso. E por ele, quando ele ouviu a palavra, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Sabe por quê, irmão? Porque houve luz na vida dele e ele percebeu que eles estavam em descaminho, que eles não estavam vivenciando essa palavra. Então ele rasgou as vestes e ele mandou convocar todo mundo para que fosse feita uma leitura, para que todo mundo pudesse ouvir aquela palavra. E ele chorou, ele lamentou, ele disse: nós estamos vivendo distante de Deus. Como é triste a gente estar distante de Deus, porque não tinha a palavra. Quando a gente lê e ouve falar dessa reforma que Josias fez, nós então nos reportamos a um monge chamado Lutero. A palavra ela vai nos levar através desse texto até o momento em que esse homem chamado Lutero também ele achou uma cópia da Bíblia lá no convento de Agostinho na Alemanha. E ele começou a fazer uma leitura. E ele, quando chegou na carta aos Romanos, que diz que a salvação é pela graça, é um favor imerecido de Deus, começou a arder no coração de Lutero. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica ela estava vendendo salvação. A Igreja Católica ela estava extrapolando todos os limites, porque não tinha a leitura da Bíblia. A Bíblia estava escondida. Até há alguns anos atrás, a Bíblia ela era lida em latim.
E quem fazia a leitura, fazia de costas para o povo. O povo não tinha acesso à Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus para mim e para a tua vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos as coisas de Deus. Então era um propósito dessa igreja, fazer com que as pessoas ficassem distantes de Deus. Então nós vamos observar que esse homem, ele fez uma reforma. No dia, ele lendo a Bíblia, no dia 31 de outubro do ano de 1517, ele pegou 95 teses. Ele escreveu essas teses e enumerou de uma a uma. E ele foi até a porta do castelo de Wittenberg e ele colou essas teses lá. E ele disse: agora tem luz, agora nós vamos acertar, agora nós vamos praticar essa palavra, porque ela é a palavra de Deus. Eu creio que quando Josias, ouvindo a leitura feita pelo sacerdote Ilquias, quando chegou em Deuteronômio 28, e que Deus falou assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles ouvirem a minha voz, se eles guardarem os mandamentos, guardarem os meus preceitos, se eles guardarem as minhas leis, se eles andarem em obediência, eu vou abençoá-los. Josias ali, ele caiu em si, porque ele viu o estado deplorável em que estava vivendo o povo de Israel. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Lutero, então, ele colocou essas teses, e ele quis naquele momento fazer, e ele fez um retorno ao cristianismo primitivo, à igreja primitiva, a igreja que é modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva era uma igreja onde havia o amor, onde as pessoas se reuniam nos lares, onde as pessoas oravam, onde as pessoas compartilhavam o pão, onde havia verdadeiramente uma irmandade. Lutero então começou a fazer essa reforma. Sabe o que aconteceu? A igreja se levantou com ele por causa de uma coisa. Essa reforma, ela foi feita com 5 colunas. Lutero pegou tudo que estava e ele foi e colocou em 5, chamados 5 pilares. São 5 pilares da reforma, chamada de reforma protestante. A primeira coluna que Lutero botou, que estava lá naquelas 95 teses, o primeiro pilar, ele botou lá em latim: sola escritura, somente a escritura. Deus me chamou aqui foi para pregar a palavra. Deus me chamou aqui foi para pregar a escritura. Na hora que eu estiver falando alguma coisa que não está na Bíblia, na hora que eu abrir a minha boca e eu contar uma história aqui, eu tenho que dizer que não está na Bíblia, porque o que é para ser pregado aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é somente ela que é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Não tem livro de teologia, não tem teoria de teologia, não. É a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. Quando a carta aos Hebreus é começada, o escritor diz: por muito tempo Deus falou com o nosso povo através dos profetas, através da revelação, mas agora aprove ao Senhor se revelar para nós através do seu Filho Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então é somente na Bíblia que nós encontramos a verdade, é somente na Bíblia que nós encontramos a luz para nós caminharmos, porque a própria palavra de Deus no Salmo 119, verso 105 diz que ela é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabe por que é que tem muita gente vivendo nas trevas? Sabe por que é que está tendo muita heresia dentro das igrejas? Sabe por que é que está tendo muito sincretismo? Sabe por que é que está tendo muitas
coisas equivocadas dentro da igreja? Porque falta a leitura da Bíblia. Porque quando você estuda a Sagrada Escritura, você recebe a revelação de Deus, você recebe luz, e você é capaz de contestar um equívoco. Porque quando alguém falar uma bobagem, você diz: aonde é que está escrito na Sagrada Escritura? Porque é somente a Escritura, somente a Escritura é o ensino autorizado por Deus para as pessoas. Porque ela foi inspirada por Deus, porque ela foi preparada por Deus justamente para nos ensinar. Então, a única regra, pastor Silas Malafaia fala muito isso, a única regra, doutrina, regra de fé e prática para o cristão é a Bíblia Sagrada. Somente a Escritura. Aonde é que está? Na Escritura. Aonde está escrito? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar. Lutero, então, preparando essa reforma, ele colocou um outro pilar, e nesse outro pilar ele colocou solos Cristo, somente Cristo. A salvação é só em Jesus de Nazaré. Somente Jesus, ele pode salvar o homem. Não existe outro caminho para a salvação, não existe outro caminho para o céu se não for através de Jesus. Foi por isso que Jesus, no Evangelho de João, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse: eu sou o eu sou o que sou. Jesus disse: antes que houvesse dia, eu era. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. É somente Jesus, só o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus deu para ele um nome sobremaneira grande, que diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o único Deus, que ele é o único Senhor, e a salvação vem dele, por ele, no ato imerecido chamado graça, favor merecido. Essa salvação, ela foi conquistada a custo de sangue. Ninguém conseguiria fazer o que Jesus fez. Jesus foi para a cruz, ali ele nos substituiu naquela cruz. Naquela cruz ele derramou o seu sangue, naquela cruz ele cumpriu toda a lei, naquela cruz ele cumpriu toda a lei e os profetas, e naquela cruz ele nos reconciliou com o Pai. Naquela cruz, quando chegou às 3 horas da tarde, que foi consumado o ato vicário de Jesus, ele falou em aramaico, ele disse testelestai, ele disse: está consumado, a dívida foi paga, agora eles me pertencem, e aquele que abrir a boca e me confessar, falar confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu também vou negar o nome dele diante do meu Pai que está no céu. Então, meu amado, não tem santo. O santo, aquela personagem bíblica, a gente pode até pregar sobre ela, mas o que interessa é o Deus que salva ela e que nos salva. O que interessa é que tudo chegue para Jesus, porque é somente através de Jesus que há transformação no homem, é somente através de Jesus que há renovo no homem. Jesus, a palavra vai nos mostrar, aleluia, que Atos 4,12 diz que não há em nenhum outro nome salvação entre os céus e a terra. Salvação é só no nome de Jesus. Somente Jesus Cristo, ele traz salvação. 2 Timóteo também 2,5 também vai falar que é só um mediador entre os céus e a terra, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Não adianta aparecer o dia do Santo Antônio, não adianta ter dia de São Sebastião, não tem ninguém que possa interceder, não tem rainha do céu, não tem rainha do não sei do que, é somente no nome de Jesus. E é por isso que a igreja é perseguida, é por isso que a igreja é apontada, porque a igreja ela não cede os caprichos,
Porque a igreja católica, ela afirmava a infalibilidade papal, e a igreja afirma a infalibilidade na palavra e na pessoa de Jesus de Nazaré. Tudo aquele que nasceu de mulher, ele é falível, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez carne, veio e habitou no nosso meio. Ele subiu aos céus e está lá nos contemplando. Aleluia. A igreja católica, temos muitos irmãos na igreja, familiares nossos. Ela criou uma coisa chamada Assunção de Maria, que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é a verdade para ser pregada. Maria, ela não ascendeu os céus. Maria, inclusive a arqueologia, que é um instrumento de Deus para trazer revelação e confirmação para a palavra, já foi encontrado até o túmulo dela. Agora o túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou naquele domingo, a palavra de Deus diz que ele fez as primeiras aparições. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que naquele dia que Jesus ressuscitou, o império pagou para os soldados inventar uma mentira cabeluda, dizer que tinham roubado o corpo de Jesus. E aquela mentira desanimou muitos cristãos, a ponto de alguns discípulos de Jesus, 2 deles, que eram de uma aldeia chamada Emaús, eles iam caminhando triste, reclamando, dizendo: ele era tudo que a gente queria, ele era a promessa, mas daqui a pouco um homem se aproxima do lado deles, e a pessoa eles não conheceram. E ele disse assim: o que é que vocês estão tão tristes aí, reclamando, falando? Aí ele falou assim: tu és judeu, como é que tu és judeu e tu não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi crucificado? E ele começou a contar a história, e Jesus foi andando e disse para eles: mas não era místico que isso acontecesse, para que fosse cumprida toda a escritura? E ali eles conversando, chegaram às suas casas, e eles ficaram naquela, e acabaram convidando aquele homem para entrar. Quando chegou na hora da ceia, que Jesus pegou o pão, que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou. As vistas deles abriram, a espiritualidade dele veio luz para ele, e eles reconheceram Jesus. E aí naquele momento Jesus desapareceu, e eles disseram: como é que nós não conhecemos ele? Aí o outro disse: quando ele falava, tu não sentia o coração arder? Porque quem faz o teu coração arder é a palavra que traz verdade para a tua vida, é a palavra que te conecta com Deus, e é somente Jesus de Nazaré que pode te conectar com o céu, porque a ele foi dado todo o poder sobre os céus e a terra, e ninguém pode alguma coisa se não for no nome todo poderoso de Jesus de Nazaré. Lutero colocou ali no terceiro pilar, ele colocou sola gratia. A palavra, ela vai nos mostrar, só a graça é o ensinamento de que nós temos que ter ciência de uma coisa, e o que eu vou falar é de difícil compreensão. Mais um dia, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 13, me parece, o verso 7, Jesus falou assim para os seus discípulos. Ele disse: olha, o que eu estou fazendo, vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão compreender porque está acontecendo isso. Então, muitas vezes, há uma coisa que a gente tem que compreender sobre salvação: o que é reino dos céus, o que é reino de Deus, e o que é salvação. Jesus disse assim: olha, o reino de Deus, ele começa dentro de vocês. Disse ou não disse? Ele disse: começa dentro de vocês. Toda transformação na vida do homem, ela não vem do exterior para o interior, ela sai do interior para o exterior. E aí Jesus, inspirando Lutero colocou sola gratia. É o ensinamento de que a salvação é pela graça.
é um favor. A graça, ela é um favor imerecido. A graça é uma coisa que eu e você não merecemos. A graça é uma coisa que Deus nos dá, porque nós não temos a capacidade de conseguir. Nenhum homem, por mais que ele busque ser santo, nenhum homem, por mais que ele busque ser justo e ser honesto, ele não vai ter salvação se ele não confessar o nome do Todo-Poderoso Jesus de Nazaré e pelo esse favor imerecido chamado graça, ele receber a salvação. Então é pela graça. Ninguém tem mérito para a salvação, porque nós somos vaidosos. Quando a gente está buscando santidade, irmão, isso é muito interessante. Às vezes a pessoa busca santidade, a pessoa quer ser vista ajoelhada, a pessoa quer ser vista orando, e ali já passa a ser uma vaidade. Jesus disse para os fariseus, que foi o que Jesus disse: eles adoram ficar nas primeiras filas, eles adoram fazer oração em voz alta para chamar a atenção para eles, mas no coração deles não tem a essência do amor. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar então que por mais que uma pessoa seja justa, seja honesta, seja reta, se ela não confessar o nome de Jesus, não tem salvação para ela, porque nós não conseguimos nos salvar. Tem uma história que não está na Bíblia, de um homem chamado Antão, que virou santo. Hoje ele é um santo, tem estátua, tem imagem dele. Esse homem, ele muito novo, ele renunciou à vida. Era um homem rico, ele abriu mão de tudo, e ele foi e se enclausurou numa caverna. E aí o diabo começou a tentá-lo, a levar a tentação para ele. De tudo que é jeito o diabo tentou ele. O diabo tentou ele com mulher, tentou de tudo, e não conseguiu vencer esse homem. E aí o diabo foi e disse assim: eu desisto, porque Antão, você é verdadeiramente um santo. E o diabo deu as costas e foi saindo. Quando o diabo foi saindo, Antão tacou o joelho no chão e ele disse: agora eu sei que eu sou um santo. O diabo disse o quê? A vaidade está nele. Às vezes a pessoa pousa de santidade, mas é uma vaidade. Mas Jesus, ele conhece a essência do coração do homem. Jesus conhece o teu deitar e o teu levantar. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares contemplando os maus, porque Jesus, ele olha para você quando você está calado, ele sabe o que é que você está pensando. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem é que pode escravinhar o coração do homem? Quem é que pode conhecer o coração do homem se não for Jesus? Glória a Deus, aleluia. Então às vezes a gente vê uma pessoa aparentemente boa, aparentemente honesta, mas você não sabe o que ela pensa. Mas o Todo-Poderoso Jesus de Nazaré sabe. Às vezes você não entende porque que aquela pessoa está passando por uma prova. Às vezes você olha e diz: aquela mulher é uma mulher santa, aquela mulher é uma mulher de oração, mas você não conhece a mente dela. Mas Jesus sabe que ela precisa ser aperfeiçoada. Jesus sabe que ela precisa ser consertada. Jesus sabe que ela precisa ser passar na casa do oleiro. Ela precisa realmente ser transformada num vaso de honra. E aí coloca ela na prova. Às vezes o homem, você diz: aquele cara é tão bom, pastor Renato é bom, tá? Você conhece a minha mente, você não conhece, mas ele conhece a minha e de todos os pastores, de todos os dirigentes do mundo. Quando a gente pensa uma coisa ruim, varão, se no mesmo instante você não repreender, você não colocar por terra, porque pensamento vem. A palavra de Deus, então, ela vai nos mostrar que é somente pela graça, o favor imerecido que Jesus Cristo dá para o pecador. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos reconciliou com o Pai, e ele nos devolveu essa glória, porque a glória dele é derramada em nós através do seu caráter e das suas virtudes. O Lutero também colocou lá na porta da abadia de Winter, ele botou uma outra coluna, ele botou sola fide,
somente pela fé. Hebreus 11, a partir do verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. A Bíblia diz que a salvação ela vem mediante a fé em Cristo Jesus, e é pela graça, esse favor imerecido, para ninguém se vangloriar, mas tem que ter fé. Se você está aqui nesta noite é porque você tem fé em Jesus. Se você está aqui nesta noite é porque você acredita que Jesus perdoa pecado. Se você está aqui nesta noite é que você acredita que Jesus tem uma aliança para ser cumprida na minha e na tua vida, porque Ele prometeu que onde 2 ou 3 se reunisse em nome dele, Ele se faria presente. Ele prometeu que aquele que abrir a boca e confessar o nome dele e no coração crer, vai ter salvação, ele vai receber esse favor. Então, amado, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quem nos justifica é Jesus, mas essa justificação ela vem pela fé na pessoa do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Estava conversando hoje ali na oficina, meu carro quebrou, rolamento para a glória de Deus, e aí o irmão estava falando, o irmão é crente, estava falando assim, meu irmão, não dá para entender que tem tanto ímpio aí vivendo melhor do que crente. Eu digo, você não sabe quem é que tem fé, varão. Só quem sabe é Jesus. Tem gente que está dentro da igreja que louva, que abre a boca e glorifica a Deus, mas murmura. E quem murmura não agrada a Deus, não atrai a atenção de Deus a murmuração. O que atrai a atenção de Deus é o agradecimento. É você abrir a sua boca, em vez de você murmurar, você diz: Pai, hoje eu tive um dia difícil, mas a tua palavra diz que foi o Senhor que preparou esse dia para mim, e que eu me alegre e me regozijo nele. Eu quero te agradecer, meu Deus. E aí você rende palavras de gratidão ao bendito Jesus de Nazaré. E aí ele olha para você e diz: meu servo está passando por prova, mas é grato. Meu servo está passando por prova, mas ele abre a boca para render graças a mim. A palavra de Deus diz que sem fé nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Porque para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer que Ele é um Deus galardoador, crer que Ele é um Deus que perdoa pecado. Sabe por que tem muita gente que não se aproxima de Deus, que não vem para a igreja? Porque ele acha que não tem jeito para ele. Ele diz: os meus pecados são tantos que não tem mais perdão, porque ele não conheceu ainda esse todo-poderoso Jesus de Nazaré, que perdoa pecado, que tira o homem do chacro, do lodo, do lamaçal do pecado. Jesus está olhando para o traficante e não está vendo um traficante. Jesus está olhando ali e está vendo uma pérola, e ele pega, limpa, ele pega e transforma, ele faz aceitar entre os príncipes, ele capacita para pregar a palavra, ele dá um chão, ele dá graça para que aquela pessoa seja um ganhador de alma. Mas é preciso ter fé. A quarta coluna, o quarto pilar da reforma feita por Lutero foi sola glória. Só a Deus a glória. Sola Dio a glória. Somente para Deus você pode dar glória. Tem gente dando glória aí para cantor, tem gente glorificando cantor, tem gente adorando cantor, tem gente aí que só vai para a igreja se for fulano de tal que estiver na direção da igreja. A direção da igreja é Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus, ele é o centro da igreja, não é pastor, não é levita. Nós somos aqui, nós somos passageiros. A nossa passagem aqui, ela é rápida. Ela é de quando piscamos o olho, já passamos. Mas tem uma coisa que não passa. A Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai permanecer. Então glória é o ensinamento de que toda glória é devida ao todo-poderoso Jesus de Nazaré. Quando você é bem sucedido num plano seu, quando uma coisa acontece de boa na tua vida, às vezes o diabo vem para que você roube a glória de Deus para você, mas ali está as mãos de Deus te conduzindo, te dando a vitória. Então que seja rendida a graça para Ele, que seja dado glória para Ele, que você abra a sua boca e diz: Senhor Jesus, glória somente para Ti. Tira de mim toda vaidade que quer roubar a Tua glória. Tira de mim aquilo que é mudando e quer me tirar de perto de Ti. Toda glória é para Jesus de Nazaré.
Não existe nada na tua vida que aconteça que não seja pela permissão ou pela vontade de Deus. O que acontece de bom nas nossas vidas é a ação de Deus na nossa vida. Só que a gente não quer, irmão. Nós somos difíceis. A palavra de Deus diz: olha, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça os seus corações. Mas o projeto do adversário é de endurecer o coração da gente, de deixar a gente em incredulidade e dúvida, porque aí a gente não vai dar glória, nós não vamos reconhecer os atos de Jesus. Às vezes, quando chega a noite, a pessoa chega em casa, entra, encontra a esposa, encontra os filhos, e ainda tem um pouco de comida, tem o arroz, tem o feijão, tem o ovo na mesa, e ele olha ali, e aí ele bate a mão na mesa e diz: esse dia foi uma merda, nada aconteceu de bom. Ele está entrando em casa com saúde, ele está vendo o filho dele com saúde, ele está vendo a filha dele com saúde, a esposa com saúde, tem um pão sobre a mesa, mas o egoísmo, mas a influência maligna faz ele abrir a boca para murmurar, enquanto tem gente nos hospitais, nos leitos de morte, enquanto tem gente que neste momento tudo que queria era um pedaço de pão, enquanto tem gente neste momento vivendo nas ruas, tudo que queria era um abraço, tudo que queria era um teto, era uma dormida agradável, e aquela pessoa está dentro de casa e ele não dá glória a Deus, ele não rende graças a Jesus. E Deus nessa noite ele está falando com pessoas aqui, Deus nessa noite ele está falando para mim e para você, para a gente começar a praticar essa palavra, para a gente começar a ler mais a Sagrada Escritura, a viver as Escrituras, para a gente começar nessa noite a abrir a boca e dizer que é somente Cristo nas nossas vidas, somente Ele tem todo o poder, tudo é dele, para Ele e por Ele, é nele que há salvação, é nele que há cura, é nele que há libertação, é nele, somente nele. Glória a Deus, aleluia. Para nós terminarmos, nós vamos observar algo maravilhoso para a gente e para as nossas casas, que ainda faltam 5 minutos. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Um dos atributos de Jesus Cristo é a imutabilidade. Jesus não muda. Ele fez uma aliança com você, Ele vai cumprir essa aliança. Talvez você ache que está demorando, talvez você diz: pastor, você não sabe, eu já estou nessa luta há tanto tempo. Ei, o tempo é de Deus, é o Kairos, o tempo é Ele é soberano. Mas eu quero dizer que Ele não te esqueceu. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei convosco até os confins. Nesse deserto, nessa luta, nessa adversidade, tu saiba que tu ainda não sucumbiu, porque o Senhor Jesus está com as mãos dele sobre ti, te dando livramento. Porque hoje o diabo já tentou tirar a tua vida, hoje o diabo já tentou trazer uma angústia tão grande no teu coração, hoje o diabo já quis que você pensasse até em morte. O diabo, ele fez de tudo hoje para te destruir, mas ele não deixou, porque ele está do teu lado. A Bíblia diz que ele acampa os seus anjos ao nosso derredor e não permite esse gato velho desdentado chamado Satanás rugindo, querendo ser um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Mas o verdadeiro leão, o Cristo poderoso, o leão da tribo de Judá, ele não permite. E o diabo não pode fazer nada se não tiver a permissão de Deus. A palavra de Deus diz que no dia em que Deus reuniu o povo, diz que o diabo se meteu na história. E Deus perguntou de onde é que ele vinha. Ele disse: eu venho de arrodear a terra. E Deus disse assim: tu observou o meu servo Jó? O diabo disse: eu observei. Aí Deus disse: ele é temente, ele é um homem reto, é temente a Deus, ele se desvia do mal. E aí o diabo disse: ele realmente ele é muito próximo. Também o Senhor protege a sebe dele, o Senhor protege a casa dele, protege a família dele, protege os negócios dele. Deixa eu tocar em alguma coisa dele, para ver se ele tem fé. Glória a Deus, aleluia. Nós vivemos num tempo, sem perder um botão a gente começa a ter raiva, porque nos agarramos às coisas palpáveis. Mas aquele lá em cima, ele diz nessa noite para mim e para você: eu tenho prosperidade
para derramar na tua vida. Mas eu quero que você entenda que prosperidade não é dinheiro, prosperidade não é status, prosperidade não é uma casa grande na praia, prosperidade é bem-estar. E eu te dou esse bem-estar se você confiar em mim, se você se firmar em mim, se você entregar a sua vida para mim, se você entregar os seus problemas, entregar a sua angústia, entregar essa opressão, essa depressão nas mãos de Jesus. Ele diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sabe por que estamos cansados? Sabe por que estamos perturbados? Porque nós não estamos aprendendo de Jesus. Nós estamos querendo aprender nas universidades, nas faculdades. Nós queremos aprender maneiras de viver e ter bem-estar. Mas só há bem-estar, só há paz, só há prosperidade no nome daquele que é soberano e que reina, aquele que nos escolheu e por amor se entregou, aquele que todos os dias derrama sobre nós da sua misericórdia, aquele que todos os dias nos acolhe com amor, mesmo quando somos desdenhosos, murmuradores. Ele ainda olha para nós com um olhar de compaixão e graça e diz: tem jeito para ele. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou abandoná-lo, eu não vou deixá-lo de lado, porque eu o comprei a preço de sangue. Jesus, ele vai permanecer fiel, aleluia, até o último instante da minha e da tua vida. Mas se a gente não tiver fidelidade a ele, a palavra de Deus em Hebreu diz que aprove o homem, morreu uma vez e depois segue o juízo. Fidelidade é em vida, gratidão é em vida. Depois que morrer, não adianta eu mandar celebrar missa para ninguém, nem pagar a indulgência ou pagar o que quer que seja, porque está selado. Está selado. Morreu. Se tinha comunhão, continua tendo comunhão. Se não tinha, continua sem ter. Então que nesta noite nós possamos ir para as nossas casas e saber como o Deus Todo-Poderoso, ele vem mantendo essa aliança, ele vem mantendo a sua palavra em relação às nossas vidas. Nós precisamos hoje fazer uma reforma no altar do nosso coração, para a gente banir tudo aquilo que não pertence a Deus, para a gente tirar toda vontade, para a gente tirar aquilo que nos angustia. Sabe por que a gente tem muita angústia? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente compreende bem por que vem a angústia. A angústia, ela é uma coisa que ela vem através de uma vontade que a gente tem de ter e de ser aquilo que Deus ainda não permitiu que a gente tivesse e fosse. Glória a Deus. Aí então a gente se angustia, porque a gente dá passo maior do que as pernas. Eu estava hoje, eu não vou saltar essa, mas eu vou falar. Hoje eu recebi uma ligação. Há uns tempos atrás, eu dei um passo maior do que as minhas pernas. Eu fiz uma compra no cartão de crédito, num valorzinho mais ou menos, contando com a minha força. E aí deu zebra. Sabe por quê? Porque eu não consultei Deus. Eu estava querendo ter, eu estava querendo ter lucro, eu estava querendo ter status, eu estava querendo melhorar de vida, eu estava querendo fazer algumas coisas que ainda não era o tempo de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Deus então permitiu que viesse uma adversidade, viesse uma pequena tempestade, para a gente saber que Ele é Deus, para a gente tomar a decisão buscando Ele, para a gente entregar a nossa vida para Ele, entregar os caminhos para Ele, entregar o nosso negócio, a nossa família, a nossa vida, entregar tudo para Ele, saber que sem Ele nós não somos nada. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos colocar de pé e nós vamos orar nesta noite, no nome daquele que é soberano, no nome daquele que nos ama, no nome daquele que está aqui e está em todos os lugares, porque Ele disse: não perturbeis o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá para preparar lugar. E eu não diria isso se não fosse verdade. Mas vocês não fiquem tristes, porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar em todos os lugares
Ele está aqui nesta igreja, está onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite, Deus maravilhoso, bendito e justo, que queremos te agradecer e te pedir perdão. Te pedir perdão pelas vezes que nos equivocamos, pelas vezes que damos um passo maior do que as nossas pernas, pelas vezes que colocamos a nossa vontade sobre a tua vontade, pelas vezes que fazemos o plano que sai de dentro da carne, plano carnal da vontade do ser e do ter. Nós queremos nessa noite, meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus, Deus, que o Senhor venha trazer, Pai, através da tua santa palavra, reformas nas nossas mentes, nos nossos corações. Que nós possamos, meu Pai, como discípulo de Jesus, consultar a Escritura, que nós possamos ler a Sagrada Escritura, que nós possamos compreender que ela é o nosso manual de regra, fé e prática, e que nós possamos concentrar a nossa fé, que nós possamos elevar o nosso entendimento somente para Jesus, porque Ele é o único Deus. Ele é o Deus soberano sobre os céus e a terra. Ó meu Deus amado e eterno, que nós possamos, meu Pai, a partir de agora, abrir a nossa boca para render graça ao Senhor Jesus, sabendo que tudo é dele, por ele e para ele, sabendo que a salvação, ela é a graça, é o favor imerecido que ele derrama sobre nós. Nós queremos te agradecer, meu Pai, nessa noite, e te pedir em o nome do teu Filho amado Jesus, derrama sobre nós sabedoria, para a gente dar glória somente para o Deus soberano Jesus de Nazaré. Ó meu Senhor da glória, não permita que nós venhamos glorificar homem, que nós venhamos, meu Deus, enaltecer homens, meu Pai. Pai amado, a tua palavra, ela nos mostra lá no livro de Esther, a história de um homem chamado Amã, que queria ser adorado, e esse homem, meu Deus, ele, por querer ser adorado, ele começou um intento maligno, porque o povo judeu não adorava ele, e tinha um homem chamado Mardoqueu que não se curvava para ele, e ele, irado e com inveja, ele criou então um plano para dizimar o povo judeu, meu Senhor. E aí as tuas mãos, que nos conduz e que nos guarda, veio sobre aquele povo, e o teu juízo sobre Amã, e na forca, meu Pai amado e eterno, que ele preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado. Meu Deus, continue, meu Pai, agindo com justiça e providência, e aqueles que tentaram armar a forca para nós, aqueles que tentaram, Pai, colocar pedra no nosso caminho, meu Deus, que sejam as tuas mãos sobre nós e eles, para operar o teu juízo de justiça. Meu Pai amado e eterno, no nome do teu Filho amado Jesus, que nesta noite a tua igreja soberana, a tua igreja que te ama, a tua igreja, meu Pai, tenha a sua fé sobremaneira aumentada, e saiba que ela não é uma igreja desamparada, saiba que ela não é uma igreja valorizada, porque essa igreja, ela é do Senhor Jesus. Nós temos um dono soberano, nós temos dono sim, não estamos, a Deus dará, nós não estamos perdidos nessa terra, nós estamos guardados e protegidos por aquele que reina, aquele que nos ama e derrama da sua graça e da sua misericórdia todos os dias na vida de cada um de nós. Aqui está a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe quem está angustiado e quem está triste, mas a alegria, ela vem do Senhor para essa pessoa. Que seja agora neste momento invadindo esse coração com uma intensa alegria, um sentimento de satisfação, um sentimento de verdadeira paz, que só vem do nome daquele que é soberano e reina, e que é o príncipe da justiça e da paz, o Senhor Jesus de Nazaré. Agora, meu Pai, nós te pedimos, nos leva de volta aos nossos lares em paz, porque em paz o Senhor nos trouxe. Nos dá uma noite abençoada, uma noite de sono justo. Que nessa noite o teu filho coloque a cabeça no travesseiro e durma. Que nesta noite, meu Deus, ele não tenha o sono empastelado por nenhum espírito imundo, porque a vida dele, o problema dele, o fardo dele está entregue nas mãos poderosas do Senhor Jesus. E que essa pessoa nessa noite tome o jugo de Jesus, que é leve, e o fardo que é suave, e ela tenha paz, ela tenha alegria, ela tenha satisfação, ela tenha prazer em viver. Nos abraça, meu Deus,
porque nós te amamos e nos sentimos amados pelo Senhor. Mas queremos repreender neste bairro todo espírito de morte, todo Exu caveira. Meu Deus, o diabo tem tentado contra a juventude deste bairro, mas nós queremos te pedir por cada jovem, por cada mulher, por cada homem, por cada menino, por cada menina, meu Deus, que anda aí. Ó meu Deus, toma agora, Pai, em o nome do teu filho amado Jesus, esses pais, ó Deus, abre a mente deles para cuidarem dos seus filhos, porque a tua palavra diz: instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele não se desviaria dele, mesmo quando envelhecer. Ensina, meu Pai, o teu povo a ensinar e conduzir os filhos nos teus justos e retos caminhos. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Coloca as suas mãos para os céus. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nesta noite Ele põe o rosto dele sobre o teu e aumente a tua fé. Que nesta noite Ele põe o rosto dele sobre o teu e te dê paz. Que nesta noite Ele põe o rosto dele sobre o teu e derrame revelações para você compreender que somente em Jesus a salvação. Glória somente para Deus, é somente pela fé, é pela graça, e somente a Escritura é o nosso manual de regra, fé e prática. E que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam plenos na minha vida e na tua vida, e na vida de todos aqueles que creram e declararam que Jesus Cristo é o Senhor. E essa igreja que declarou que Jesus Cristo é o soberano libertador do homem, salvador do mundo, dá uma salva de palmas e não saia sem